ser humano é da classe dos mamíferos, mas a amamentação, que é um processo fisiológico e natural, ainda assim precisa ser aprendida e estimulada. Hoje nós conversamos com Paulo Bonilha, coordenador geral de aleitamento materno e saúde da criança do Ministério da Saúde. Bem-vindo. E qual é essa necessidade de fazer campanhas em favor da amamentação? É muito difícil? Então, Roberta, o Brasil, como muitos países do mundo, viveram uma situação na década de 70 de praticamente extinção do hábito do aleitamento materno. As pesquisas mostram que apenas em torno de 3% das mulheres na década de 70 amamentavam seus bebês. Havia todo um discurso, né, de que feminista, de que a amamentação não era algo compatível com o movimento feminista, com o avanço dos direitos da mulher. Havia um avanço importante da indústria, né, com um falso discurso, né, de que as fórmulas infantis eram iguais ou superiores ao aleitamento materno. Então, foi necessário uma série de mobilizações desde lá, envolvendo o governo, sociedade civil, profissionais de saúde, para que a gente fosse aumentando as taxas de aleitamento materno, coisa que a gente vem conseguindo e vem, inclusive, contribuindo, esse fato vem contribuindo para a diminuição da mortalidade infantil no Brasil. E qual é essa importância? Qual é a verdadeira necessidade do aleitamento materno para o bebê? Bom, a cada dia surgem novas evidências científicas, né, dos benefícios do aleitamento materno, né? Além de uma questão até perceptível, né, pelas pessoas, né, do benefício emocional, né, do bebê ficar mais calmo, com um melhor vínculo, né, com a sua mãe, do ponto de vista da saúde do bebê, ele tem benefícios. O leite materno, ele tem uma série de propriedades de defesa, né, do ser humano, né, uma série de anticorpos, né, que a mãe passa para o bebê contra as doenças que ela já teve, e que isso vai fazer com que ele tenha, esse bebê amamentado ao peito, tenha muito menos infecções como diarreias, pneumonia. Como o leite é da própria espécie, ele não vai ter tantas alergias. Então, naquele momento em que ele está sendo amamentado, ele vai ser protegido contra todas essas doenças e alergias. Para o futuro, já há estudos mostrando que se o bebê mama de forma exclusiva até 6 meses, e a gente lembra que exclusivo significa que não precisa dar nem água, né? A natureza é muito perfeita, né? Até 6 meses, o bebê não precisa apenas do leite da mãe. Se isso acontece, esse ser humano vai ter muito menos chance de, no futuro, ter doenças crônicas como obesidade, hipertensão, diabetes. E, no ano passado, uma das revistas científicas mais prestigiadas do mundo, a revista Lancet, publicou um artigo científico de pesquisadores brasileiros da Universidade Federal de Pelotas, Dr. César Vitor, a equipe, mostrando que pessoas em torno de 40 anos que foram amamentadas ao peito tinham uma inserção profissional com salário e condições profissionais melhores daquelas que não tinham sido. Então, até então, do ponto de vista intelectual, né, o leite materno vai ter benefícios. Isso para o bebê. Para a mulher também, porque isso é importante dizer, né, porque muitas vezes as mulheres pensam que estão fazendo isso apenas pelo seu bebê. Não, estão fazendo por elas próprias. A volta ao peso original é uma das coisas que o aleitamento materno traz. Então, é mais fácil para a mulher voltar a ter seu peso pré-gravidez. A outra coisa é a proteção contra uma série de cânceres. Câncer de mama, câncer de ovário, uma série de cânceres que a mulher que dá de mamar tem menor chance do que aquelas que não dão. Já fica protegida, né? Agora, o senhor falou uma coisa interessante da redução de alergias por ser um leite da mesma espécie, que às vezes a gente esquece que essas fórmulas enlatadas, na verdade, elas são leite de vaca, né? Perfeito. São transformadas, mas elas são um leite de uma outra espécie, né? Sim. Isso pode... Isso como pediatra é plena verdade, isso que você traz. Isso como pediatra,
eu vivi muito, toda vez que eu comentava com a mãe, bom, a senhora está dando leite de vaca e tal. Ah, não, doutor, eu estou dando fórmula infantil, né? E ela não sabia, né? As pessoas acham que aquela fórmula é algo mágico, né? E aquilo lá, de fato, é leite de vaca modificado. Hoje nós temos uma variedade de fórmulas com composições diferentes, né? Mas a base, em quase todas, é o leite de vaca. E será que esse início de ser essa exposição a um leite de uma outra espécie tão cedo, isso pode ter a ver com a própria epidemia quase de alergia, pessoas com alergia a leite, a lactose? Sim, isso também está bastante comprovado. A gente tem, muitas vezes, bebês muito pequenos, com 1 mês, 2 meses, 3 meses, quando tem contato com essa proteína, que eu brinco alienígena, né, do leite de vaca, muitas vezes chegam a ter sangramento intestinal, né, tal a reação alérgica que isso provoca. Então, de fato, a natureza não preparou o intestino, né, do ser humano, do bebê, para ter contato tão precoce com proteínas estranhas, né? Então, o fato da gente não expor o bebê ao leite de vaca, e mesmo as fórmulas, né, que contêm leite de vaca, é protetora contra as alergias. E qual é a orientação, então? Qual seria, né, o procedimento ideal, assim, de aleitamento? Até que idade? Então, o que a Organização Mundial de Saúde preconiza, o Ministério da Saúde defende, é que o bebê seja amamentado ao peito, né, de forma exclusiva até 6 meses. Então, exclusivo, como eu disse, significa que não precisa dar mais nada, né, nem água, nem chá, nem nada. Essa questão da água é uma coisa que muitas vezes as pessoas se assustam, tá um dia muito né? quente e tal. Não tem necessidade. Se o bebê estiver tomando fórmula, ele vai precisar tomar água. O problema diz respeito à quantidade de sal que existe no leite do leite materno, no leite da espécie humana e no leite de vaca. A quantidade de sal que existe no leite de vaca é muito maior do que na do leite humano. E é o sal que, na verdade, nos faz ter sede, né? A quantidade de sal nos alimentos. Então, é por isso que o bebê não tem necessidade. Muitas vezes, as mães percebem que o bebê dá uma mamadinha rápida de vez em quando, ela está matando a sede. Ele mata a sede com o próprio leite do peito. Bom, voltando à sua pergunta inicial, então, após os 6 meses, a orientação é que, se possível, essa mulher continue dando de mamar para o seu bebê até 2 anos ou mais, né? É óbvio que a partir de 6 meses, apenas o leite materno não é mais suficiente para cumprir as necessidades nutricionais do bebê. Então, a partir de 6 meses, vão sendo introduzidos alimentos saudáveis, né, de forma complementar. Então, Mas ainda assim é importante manter a amamentação. Exatamente. Uma alimentação que a gente fala que é uma alimentação complementar saudável. Isso significa que não pode dar Coca-Cola para o bebê com 9 meses, não dá para dar bolachinha recheada, né, para o bebê cheia de gordura trans, né, com o bebê de 11 meses. Então, a gente tem no Ministério da Saúde uma estratégia que chama Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil, né, em que a gente treina, capacita nossos profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, agentes de saúde, profissionais de saúde bucal, que são da equipe da atenção básica, nos postos de saúde, nas mais de 45 mil equipes de atenção básica, de saúde da família que a gente tem no Brasil. E a ideia é justamente apoiar essas famílias para protegerem esses primeiros anos do bebê, em especial esses 2 primeiros anos, oferecendo leite materno e alimentação complementar saudável. Tem estudos, Roberta, bem interessantes que mostram que nos 2 primeiros anos, nesse início de vida, que nós, seres humanos, vamos definir o nosso paladar. Sim. Então, essa coisa que muita gente fala que não aguenta ficar sem um docinho, essa coisa tem necessidade de botar, né, um tantão de açúcar em qualquer coisa, mesmo um suco de laranja que já é doce, tem que adoçar, tem muito a ver com a forma como essa criança foi educada do ponto de vista alimentar. Então, uma família, uma mãe, uma família, o pai, ele tem que ter essa clareza. Ele está educando o hábito alimentar do seu filho, evitando, por exemplo, açúcar e alimentos adoçados nos primeiros anos de vida. Porque, naturalmente, a criança já tem uma certa preferência pelo doce, né? Porque o próprio leite materno é bastante doce.
Ele é adocicado, né? Mas não é tão doce quanto o açúcar refinado. Isso, quanto as coisas adoçadas com a sacarose, né? Que é o açúcar que a gente usa em casa. Então, é isso que a gente deve evitar. Não se deve adoçar nada, né, para a criança nos primeiros anos de vida. O que a criança vai comer de doce são as frutas. As frutas são doces, né? Então, e tem frutas muito doces, né? Como, por exemplo, a melancia, como, por exemplo, a banana, como, por exemplo, o caqui. Tem uma quantidade de açúcar das frutas, que chama frutose, muito alta, né? Então, isso é satisfatório. A gente que muitas vezes fica preocupado, os avós ficam, mas não vai dar um docinho, ele deve estar com vontade. Está com vontade. Oferecendo as frutas e alimentação, os hortifruti granjeiros, tal, já vai ser suficiente para ele. Enquanto ele não conheceu o açúcar Exatamente. processado. E eu, como pediatra, observo claramente, crianças, quando ficam nesses primeiros anos protegidas, digamos assim, do alimento doce, do refrigerante, muitas vezes começam a não gostar tanto de refrigerante, dessas coisas adoçadas. Essa coisa mesmo do paladar, ela não fica um paladar propenso a querer a coisa doce, essa busca do doce. A coisa muito doce ou muito salgada também, porque também tem isso. Então, a criança a gente acaba protegendo a criança de ter essa busca que muitos de nós adultos temos, né, por coisas muito doces e muito salgadas. E é verdade ou também é um mito assim que se a mulher durante a gravidez e mesmo depois, quando está amamentando, se ela comer muito doce, muito chocolate, muito refrigerante, que também o leite vai ficar mais açucarado, vai passar isso para o bebê? Durante a amamentação, de fato, o que a mulher se alimenta afeta a composição do leite materno. Mas não há estudos científicos que comprovem uma alteração tão significativa, né, de forma que venha trazer alterações no paladar, né, do bebê a esse ponto. Mas, de fato, por exemplo, a gente orienta muito que a mulher que está amamentando tome bastante líquido. As mulheres, você viveu essa situação, deve se lembrar, né, as mulheres relatam muita sede, né? Muita. E é isso, porque de onde vem aquela água do leite materno, né? Vem dos líquidos do próprio corpo da mulher. Então, ela precisa repor esse líquido. Então, o leite pode ficar mais concentrado, menos concentrado, conforme a quantidade de água e líquidos em geral que a mulher beba, né? Então, de fato, isso pode afetar. Daí o cuidado que a gente tem que ter, por exemplo, com medicações. Então, para a mulher tomar qualquer medicação nesse período, é sempre importante conversar com o seu médico, né, para saber se de fato pode usar, porque as medicações passam pelo leite materno, né, passam pelo leite materno para o bebê. Então, e como tudo, o álcool, né, então a questão de evitar o uso do álcool, né, o cigarro, né, a nicotina, os componentes que são tóxicos, né, do cigarro também passam. Então, a mulher tem que tentar também ela ter a alimentação mais saudável possível. O senhor explicou, então, que nos primeiros 6 meses é a amamentação exclusiva, né? Isso. E para esse período até que, assim, pelo menos as servidoras públicas já têm licença, né, para fazer isso, e muitas empresas também que se associam, né? Assim, mas aí depois a mulher urbana, pelo menos, na cidade, precisa voltar a trabalhar. E aí é que fica difícil, né? Assim, é para isso que, então, também está sendo feita uma campanha, né? Para que a mulher continue amamentando. Isso. 2 anos, pelo menos, né? Todos os anos, né, a gente realiza essa campanha da Semana Mundial de Aleitamento Materno, né? Então, o mundo todo, e o Ministério da Saúde no Brasil também faz isso, na primeira semana de agosto, propicia que as pessoas parem para pensar nessa questão. E é o mesmo tema no mundo inteiro. Isso. Então, nós temos uma entidade internacional, que é a UABA, que sugere, né, elege um tema a cada ano. E para esse ano foi a questão da amamentação e trabalho que foi o tema eleito. E você sabe por quê? Porque o que os estudos científicos também mostram que é o momento de maior risco do desmame. Né? Porque é óbvio, né? Seja com licença aos 6 meses, seja com licença aos 4, muito pior, né? É esse momento de volta que a mulher muitas vezes começa a ficar praticamente impossibilitada de continuar dando o peito com a quantidade, com a frequência que seria
necessária, né? Muitas vezes ela está trabalhando muito longe da sua casa. Então, essa reflexão, o tema é aleitamento materno e trabalho. Para dar certo, o compromisso tem que ser de todos. Então, é esse chamamento que a gente tem feito às empresas públicas e privadas para oferecerem 3 coisas. Primeiro, estenderem a licença maternidade de 4 meses, que é universal para todas as cidadãs brasileiras, né, para 6 meses. Então, a gente tem uma lei, que é a lei da empresa cidadã, né, que é a Sociedade Brasileira de Pediatria, através da senadora Patrícia Saboia, a quem as crianças brasileiras são muito gratas, né, promulgaram, né, essa lei que garante essa extensão. E a empresa não perde nada com isso, porque ela é ressarcida pelo Estado desses 2 meses que ela paga a mais de licença para sua funcionária. A outra questão que é essencial para apoiar essa mulher que está amamentando o seu bebê e está voltando ao trabalho é o direito garantido de creche. Isso é lei também, né? Empresas que tenham mais de 30 mulheres, né, em idade reprodutiva, elas precisam oferecer creche no local de trabalho ou o auxílio creche para a mulher buscar uma outra creche, que muitas vezes daí nem sempre se consegue uma creche próxima ao local de trabalho, o que também dificulta. O ideal é que seja de fato no espaço. E a grande novidade, né, do ano passado para cá, o Ministério lançou, dentro dessa ação que a gente chama ação de apoio à mulher trabalhadora que amamenta, além da luta por creche, por licença de 6 meses, a ideia das empresas públicas e privadas criarem uma sala de apoio à amamentação, né? Ao contrário do que muita gente pensa, a sala de apoio à amamentação não é um lugar para a mulher estar amamentando o seu bebê, porque ela está trabalhando ali, e o bebê, em geral, ou está na creche ou está em casa, né? Então, mas o que acontece? As mulheres que voltaram para o trabalho estão ali com o peito cheio e precisam de um local simples, mas que tenha conforto, privacidade e higiene, para que ela possa retirar o seu leite, colocar num potinho, guardar na geladeira e para que, ao final do expediente, na hora que ela for para casa, ela possa levar esse leite, que vai ser o leite que o cuidador, a avó, o companheiro, seja quem for, na creche até, vai dar para o bebê, vai aquecer em banho-maria, não deixar ferver para não estragar esse leite, e vai ofertar para o bebê. Então, hoje em dia, com isso, muitas mulheres estão conseguindo manter o aleitamento por muito tempo, porque esse é outro segredo, né? A produção do leite no ser humano, ele depende da retirada do leite. Então, se essa mulher ficar muitas horas sem retirar o seu leite, além de ter um incômodo, né? Você deve também ter passado por essa situação, né? De ficar com as mamas muito cheias, até com dor, tem uma situação de diminuição do aleitamento. O corpo da mulher, com aquele leite parado, vai entendendo que não precisa mais. A lei da oferta e demanda, né? A produção vai caindo. Então, se a mulher tiver condições, né, desejar seguir isso, conseguir isso que a gente está estimulando, né, que ela aumentar de forma exclusiva até os 6 meses e complementada com alimentos saudáveis até 2 anos ou mais, ela precisa tirar esse leite, sabe, com frequência, né? Agora, uma das orientações também para não atrapalhar a amamentação, né, a pegada do bebê e tal, é não usar nem chupeta nem mamadeira. Isso. Aí como é que fica? Que aí a mulher vai tirar o leite, mas vai ter que dar para o bebê na mamadeira, ou não? Então, a orientação é que esse leite, a partir nós estamos considerando um bebê que já não é mais um recém-nascido, ele é um bebê de 4 meses ou 6 meses, preferencialmente, né? Nessa idade, ele já pode receber leite com copinho, né? Então, é importante, isso já vai ajudar o bebê a receber, não ter necessidade de usar mamadeira e chupeta. Você falando sobre isso me dá a oportunidade de comentar, né? O Brasil tem uma das leis mais avançadas do mundo de restrição ao comércio de produtos que possam atrapalhar o aleitamento materno. Então, essa lei, baseada no Código Internacional de Alimentos Substitutos do Leite Materno, que garante que na lata da fórmula artificial tem uma advertência de que o leite materno é o melhor alimento
É isso que impede empresas, né, de produção de alimentos infantis de afirmarem que o leite artificial é melhor que o leite materno, impede propaganda na TV, né, desses produtos, tanto fórmulas quanto chupeta e mamadeira. Ué, mas por que a chupeta ou mamadeira pode prejudicar um bebê, né? O prejuízo, principalmente para bebês pequenos, quando depois dos 6 meses o prejuízo não é tão grande, porque a amamentação já está instalada, mas principalmente para o bebê pequeno, gera o que a gente chama de confusão, né? O bebê fica confusão da sucção, né? Então, a forma de sugar uma mamadeira ou uma chupeta é muito diferente de sugar o peito. Então, essa confusão de bico, né, que a gente chama, faz com que muitas vezes o bebê comece a recusar o peito da mãe. Ele começa a estranhar o peito da mãe. É mais difícil também, né, mamar no peito, dá envolve mais trabalho. Esforço, envolve esforço. O bebê sugar o bico de uma mamadeira é muito mais fácil, né? Não tem esforço. Então, o bebê, de certa forma, é meio preguiçosinho, né? E vai optar por esse bico e começar a recusar o esforço de ter que sugar. E esse esforço é importante. Essa dificuldade também ajuda, né? Assim, estimula o crescimento, a parte dentária. Isso. Não tem... Nossos dentistas, nossos fonoaudiólogos sempre nos recordam, né, que o esforço da sucção vai propiciar o desenvolvimento dessa musculatura da boca, que vai ser importante para preparar o bebê para poder... primeiro, para sugar bem, né? Segundo, para comer bem a partir dos 6 meses, mastigar. Terceiro, para que ele possa falar, né? Então, isso tudo é muito importante, né? Então, esse esforço da sucção, da amamentação, também vai ajudá-lo nesse sentido. Agora, e essa amamentação, né, continuada, prolongada, ela é importante porque também outra coisa que a gente ouve muito são as mulheres que falam, não, meu leite está fraco, ele já está grande, está com fome. Isso é possível? Existe ou também... Isso vai acontecer em torno de 6 meses. Se uma mulher que não introduza outros alimentos a partir dos 6 meses, dificilmente o bebê vai ficar satisfeito, porque ele começa a ter outras necessidades e é difícil que a quantidade de leite... não só na quantidade, mas na qualidade, né? As necessidades nutricionais do bebê aos 6 meses não são mais satisfeitas apenas com leite. Então, mas também não deve ser usado como uma razão para interromper a amamentação. Não, a ideia daí é que o bebê comece a receber alimentos salgados, né? A sopinha de legumes, né? Papinha, fruta amassada, sucos, né? De forma intercalada com as mamadas. Dr. Paulo, muito obrigada pela sua presença aqui. Nós conversamos com o Dr. Paulo Bonilha, coordenador geral de saúde da criança e aleitamento materno do Ministério da Saúde. Se você quiser rever este ou outro programa da TV Senado, acesse nosso site em www.senado.leg.br/TV. Ou ligue também, faça sugestões ou críticas no 0800 61 2211. Até o próximo Cidadania.